Oi, gente, tudo bem? Então, o objetivo dessa aula é a gente estudar sobre correlação, né? Então, na correlação, a ideia básica é que a gente vai pegar, né, duas variáveis e a gente vai verificar se existe alguma relação entre elas, né? Então, uma definição mais geral do termo correlação, né? Então, ele junta duas palavras, uma que é relação, né, e a outra é co. Então, é usado para verificar se tem alguma característica ou alguma força que une dois valores. Então, aí o que a gente faz na correlação é verificar se existe algum grau, né, de relação entre as variáveis do que a gente está estudando, né? Então, aqui um exemplo bem simples, né? Então, eu tenho horas que um aluno se dedica ao estudo e a nota que ele tirou na prova. Então, existe alguma relação, né? Se ele estuda mais, ele vai tirar uma nota mais baixa. Se ele estuda mais, ele tira uma nota mais alta. Se ele estuda menos, ele tira uma nota mais alta ou mais baixa. Ou não tem nenhuma relação entre esses valores, né? Então, basicamente, né, a correlação vai pegar dois conjuntos de valores e vai automaticamente, então, fazer uma avaliação, né, para verificar se existe alguma correlação ou não. Então, alguns valores, eles são meio óbvios, né, como esse aqui, se a gente estuda mais, a probabilidade da gente tirar uma nota mais alta, né, é bem mais provável, mas tem outros contextos que a gente não tem, né, esse valor assim tão claro, né, esse resultado, então a gente faz esse estudo de correlação. E serve também para provar, né, de uma forma matemática que realmente existe correlação entre aqueles dois conjuntos de valores. Então, aqui alguns exemplos do dia a dia, né? Se existe uma forte correlação entre o desemprego e a evasão escolar. É um outro exemplo. Se eu aumento o policiamento, será que diminui ou não a criminalidade? Né? Então, exemplos que a gente vê bastante na mídia, né, no dia a dia. Então, partindo agora para o conceito de correlação, né, da estatística, então com um pouco mais de formalismo, né? Então, a gente tem três tipos de correlação, né? Dois, na verdade. Então, primeiro, existe correlação, né, ou não existe correlação, que em alguns autores, alguns livros, chamam de descorrelação. E no caso de haver correlação, então ela pode ser positiva ou negativa. Então, aqui é um exemplo de correlação positiva, que é quando os dois conjuntos de valores, né, as duas variáveis, elas caminham sempre no mesmo sentido. Por exemplo, né, quanto maior o número de pais desempregados, maior o número de crianças que abandonam a escola, né? Então, esse maior e maior, então ela está indo em uma direção, né? E a correlação positiva, então é o inverso, né? Então, quando duas variáveis caminham em sentidos opostos, né? Quando uma aumenta, a outra diminui, ou vice-versa. Então, quanto maior o efetivo de policiamento, né? Quanto mais policiais eu tenho em uma determinada região, menor deve ser a quantidade, né, de delitos que ocorrem naquela região. Então, a correlação positiva e negativa não tem a ver se o resultado é bom ou ruim, né? Sempre existe correlação. Então, a positiva, né? Ou os dois valores aumentam juntos, ou os dois valores diminuem juntos, que também é positiva, né? E a negativa, enquanto uma aumenta, a outra diminui, ou vice-versa. Então, quando as variáveis não caminham nem na mesma direção e nem em sentidos opostos, então a gente diz que não há correlação, alguns autores chamam de descorrelação. Né? Então, como que a gente faz isso na prática? Né? De uma forma bem simples, o gráfico que é mais utilizado é o diagrama de dispersão. Né? Então, vou mostrar aqui na prática e depois eu volto para dizer como ele é feito lá na planilha. Né? Então, aqui, por exemplo, né, tenho um exemplo de correlação positiva.
quanto maior o tempo em horas semanais dedicado ao estudo, maior a nota da prova do aluno, né? Então, aqui eu tenho as duas colunas de valores, né? As horas de estudo. O primeiro estudou 20 horas semanais, o segundo 15, o terceiro estudou 2 horas, o quarto estudou 1 hora, o quinto não estudou e assim por diante, né? E aqui nessa segunda coluna, então, a gente tem a nota que eles tiraram na prova, né? O que estudou 20 horas tirou nota 10, o que estudou 15 horas tirou nota 9, o que estudou 2 horas tirou nota 4, o que estudou 1 hora também tirou nota 4. Então, o que que a gente faz? A gente seleciona, né, esses dados, que são duas colunas, dois conjuntos de valores, e aí a gente gera o, o gráfico de dispersão, que é esse que está aqui do lado, né? Então, a dispersão, essa de correlação, então ela é mostrada no gráfico aqui pelas bolinhas, né? Então, aqui no eixo X, então, tenho as horas semanais, né? Então, quem estudou 2 horas e 1 hora ficou ali com a nota 4, né? Quem estudou 20 horas ficou com a nota 10, quem estudou 15 horas, aqui a bolinha ficou com a nota 9. Então, as bolinhas, elas são posicionadas quando eu tenho cruzamento entre o eixo X e o eixo Y. E aí a gente pode ou não, né, pedir para ele mostrar essa linha aqui, que a gente chama de linha de tendência ou de gradiente, né? Dependendo da planilha que a gente usa, esses dois nomes podem variar, mas aí é essa linha ali que serve para a gente ver se a correlação é positiva ou negativa, né? Então, quando a correlação é positiva, né, a gente pode ver que as bolinhas crescem juntas, né, e que essa linha de tendência, então, ela está indo, né, numa forma crescente aqui do maior valor para o maior valor, né? Então, essa linha que não é obrigatório colocar no gráfico, mas ela nos ajuda a analisar os resultados, né? A correlação negativa, né? Aqui é o inverso, né? Então, por exemplo, aqui o que que a gente tem, né? Então, eu tenho quanto mais tempo um músico se dedica a treinar, menos erros ele comete ao tocar um instrumento musical, ao tocar uma música, né? Então, aqui na primeira coluna a gente tem as horas de prática musical e na segunda coluna a quantidade de erros que ele comete em média por música, né? Então, um músico que treina 20 horas semanais comete 2 erros por música, né? Um músico que né, treina, toca 30 horas semanais, tem um erro, né? Um músico que não treina tem 20 erros, né? E assim por diante. Então, aqui da mesma forma, né? Só que a gente pode ver um comportamento, né, inverso, que aqui a, a linha de tendência ela diminui, né? Só vou voltar no anterior só para a gente ver. Opa, que a positiva, então, a linha ela cresce, né? Ela vai de baixo para cima, e a linha negativa, então, ela desce, né? Vai de cima para baixo. Então, aqui de novo reforçando, né? Não quer dizer que é ruim, quer dizer que tem correlação, só que enquanto, né, um valor aumenta, o outro diminui, né? Então os valores eles caminham do lado inverso, mas existe uma correlação, né? Eu posso dizer que quanto mais, né, um músico pratica, melhor ele vai tocar, né? Então essas duas formas que a gente tem de valores quando há correlação, né? E o último exemplo, então, é quando não tem correlação, né? A gente diz não há correlação ou descorrelação. Então, aqui um exemplo, né? Não há correlação entre a idade de uma pessoa e sua altura, né? Então, aqui eu tenho uma coluna a idade das pessoas, na outra coluna a altura. E eu quero saber, por exemplo, se aumenta a idade quanto mais velho, né? Depois de adulto, se a pessoa fica mais alta ou mais baixa, ou se não tem nada a ver, né? Então, aqui fazendo o gráfico de dispersão, a mesma coisa, né? A gente pode ver que as bolinhas estão todas misturadas,
E aí, se eu mando ele exibir a linha de tendência, então ele fica uma reta. Ela não está nem crescente e nem decrescente, então isso indica que a gente não tem correlação. Né? Então, lá no Moodle tem um link daí para a planilha que tem todos esses exemplos aqui para vocês mexerem, né? Só vou voltar um pouquinho aqui nesse slide, que daí tem o passo a passo para criar o gráfico lá na planilha. Né? Então, a gente seleciona as duas colunas, daí vai lá em inserir gráfico, né? Escolher o gráfico de dispersão, e daí ele vai montar o eixo X e o eixo Y e colocar as bolinhas. Aí, se você quiser incluir a linha de tendência, que algumas planilhas eles chamam de gradiente, facilita bastante a análise, né? Então, aí a gente clica no canto superior direito do gráfico e escolhe, né? Clica lá na bolinha tendências ou gradiente. Tá? Então, seguindo. E aqui os três exemplos que nós vimos, né? Utilizei aqui esses dois livros aí para montar essa aula. E agora a gente vai fazer uma atividade que é montar dois gráficos de dispersão de tendência, né? Então aqui tem algumas ideias de perguntas, né? Vocês podem escolher entre essas ou podem inventar outras perguntas, né? Então montar uma planilha com pelo menos 10 linhas e daí gerar o gráfico de dispersão. E aí a gente finaliza então aqui essa aula. Tá? Então, muito obrigado e até mais.